Então, para a gente esclarecer um pouquinho a névoa que está sobre essa cifragem barroca, a gente vai ver que não é, pelo menos até o presente momento, não é uma coisa muito complicada. A gente vai fazer uma atividade agora para tentar esclarecer um pouco o que a gente está pretendendo com essa cifra. Então aqui, ó, a gente tem o resumo, aquela tabela resumida. Na última aula eu expliquei como que eu cheguei nessa cifragem resumida. E a partir de agora, a gente simplesmente vai usar essa cifragem resumida. A gente esquece aquele resto no momento. A gente sabe que se a gente quer uma tríade na fundamental, a gente não precisa colocar nada. Uma primeira inversão de tríade, ou seja, uma tríade com a terça no baixo, a gente vai ter uma cifragem 6. Uma segunda inversão de tríade, 6, 4. Terceira inversão de tríade não existe, porque terceira inversão é baixo na sétima. A gente não tem sétima em tríade. Nas tétrades, fundamental, a gente vai ver ou utilizar a cifragem 7. Na primeira inversão de tétrade, ou seja, uma tétrade com terça no baixo, 6, 5. Uma tétrade com quinta no baixo, 4, 3. E uma tétrade com sétima no baixo, a gente vai usar simplesmente 2. Então nós vamos olhar esse exemplo aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever a cifragem popular em cima dessa clave de sol aí. Só isso, a gente não vai montar os acordes ainda porque a gente não aprendeu a montar esses acordes. Montar esses acordes vai ser o próximo passo, é para esse caminho que a gente está indo. Então vamos lá, a gente tem a armadura é Dó maior, a gente tem uma melodia e um baixo em Dó maior. A primeira nota é um Dó. Né? Antes de começar, vou colocar aqui, ó, a gente tem a nossa tabelinha aí de cola, porque a gente não precisa decorar isso no momento. Com o uso, isso vai ficar meio que mais automático, mas vamos chegar nesse uso com calma. Então a gente tem aí, ó, um Dó no baixo, a gente tem um baixo que é a nota Dó. E essa Dó, como que a gente vai harmonizar ele? A gente vai harmonizar esse Dó com uma tríade na fundamental. Então, que nota, que tríade na fundamental que tem um Dó no baixo? É Dó maior. Então, a gente vai harmonizar isso com Dó maior. A próxima nota que a gente tem é um Si no baixo. E a gente quer montar uma tríade na primeira inversão. O 6 indica uma tríade na primeira inversão. Para a gente indicar, a gente tem que saber o seguinte: se a gente quer uma tríade na primeira inversão e a gente tem um Si no baixo, a gente sabe que esse Si é a terça desse acorde. Qual é o acorde que a gente quer então? Se a gente tem um Si aqui, ó, o que está uma terça abaixo do Si? Si, Lá, Sol. Então, é uma tríade de Sol com baixo no Si. Então a gente vai do Dó pro Si. E aí a gente já viu ali, ó, já vou fazer direto aqui, que depois do Si a gente volta pro Dó sem cifra, então a gente volta para a tríade de Dó na fundamental. Então a gente tem um Dó, um Sol com baixo em Si e depois um Dó. Então aqui, ó, um Sol com baixo em Si e depois um Dó. Agora a gente tem um Mi no baixo, a nota Mi no baixo, e eu estou pedindo uma tríade na primeira inversão. O Mi, então, tem que ser a terça de alguém. Se essa tríade está na primeira inversão, o Mi tem que ser a terça dessa tríade. O Mi é a terça de qual acorde? Mi, Ré, Dó. Então é um Dó com baixo em Mi, um Dó maior com baixo em Mi. Então vamos tocar até aí, a gente tem. Paramos aqui. Agora a gente tem um Ré no baixo e eu tô te pedindo para harmonizar esse Ré com uma tríade na segunda inversão. 4, 3 indica uma tríade na segunda inversão com baixo na quinta. Se o baixo está na quinta da tríade, o Ré que está escrito ali, que é o baixo, é a quinta de alguém. O Ré é a quinta de quem? Ré, Dó, Si, Lá, Sol. 5, 4, 3, 2, 1. Se o Ré é a quinta de Sol, então eu quero ali uma tétrade de Sol com baixo em Ré. Sol, Sol, Si, Ré, Fá, só que eu vou colocar o Ré no baixo. Né? Então é uma tétrade de Sol com sétima com baixo em Ré. Então vamos tocar até aí, ó. Paramos aqui. E aí já vou tocar o próximo, que a gente já viu que é um Mi
com um 6, eu estou pedindo de novo uma primeira inversão com baixo em Mi. A gente já sabe que é um Dó, porque a gente já tocou isso antes. Então é isso aqui. É um Dó com baixo em Mi. O próximo acorde é um Fá. O baixo é um Fá. E eu estou pedindo para você harmonizar esse Fá com uma tríade na primeira inversão. A cifragem 6-5 indica uma tríade na primeira inversão. Então, se a tríade está na primeira inversão, a terça do acorde está no baixo. Fá é a terça de qual acorde? Fá, Mi, Ré. Então, é um acorde de Ré menor com sétima, com Fá no baixo. O próximo acorde é um Sol e eu quero apenas um 7, ou seja, eu quero uma tétrade com sétima, com a tônica no baixo. Então o Sol já está no baixo, o Sol é a tônica, é um Sol com sétima. E o último acorde, a gente tem um Dó de novo, sem cifragem, é uma tríade de Dó sem inversão. Então vamos ouvir o trecho inteiro. Agora nós temos aí uma outra pauta, a gente está vendo que está tudo escrito. A gente tem um baixo na mão esquerda e as tríades de harmonização na mão direita. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou olhar acorde por acorde e ver o que está escrito ali. Ó. Então no primeiro acorde eu tenho um Sol no baixo e na mão direita Ré, Si, Sol. Ré, Si, Sol, se eu inverter isso é um Sol, Si, Ré. Então eu tenho um Sol sem inversão. Detalhe que a música o trecho está em Sol maior, por causa da cifra com Fá sustenido. Sol, primeiro é a tônica da tonalidade, e eu estou começando com ele. Então, eu tenho um Sol maior no primeiro tempo. Depois eu tenho um Fá sustenido, e eu tenho na mão direita Lá, Ré, Fá. Eu tenho uma tríade incompleta ali, está faltando Lá, Ré, Lá na mão direita. Tem isso aqui, ó, Lá, Ré, Lá. Se eu acrescento Fá, eu tenho Lá, Fá, Lá, Ré, Lá. Então eu tenho um Ré, Fá e um Lá. Se eu junto todas essas notas, resumo isso tudo, eu tenho um Ré, um Fá e um Lá. Ou seja, é um Ré, só que a nota mais grave é o Fá. Então é um Ré com baixo em Fá sustenido. Próximo acorde, a gente tem o Sol, a gente volta para o Sol no baixo. E na mão direita, Si, Ré, Sol. Si, Ré, Sol. Vamos fazer isso virar uma tríade. A gente reorganiza, é Sol, Si, Ré. É uma tríade de Sol maior. Então voltou para o Sol. Próximo acorde, a gente tem um Si no baixo, a nota Si no baixo. Na mão direita a gente tem Ré, Sol, Ré. A gente também tem uma estrutura incompleta aqui, ó. Ré, Sol, Ré. Então tem uma quinta e uma quarta. Agora, se eu acrescento o Sol, eu tenho Sol, o Si da mão esquerda, eu tenho um Sol, Si, Ré. Então as três notas que estão sendo tocadas são Sol, Si, Ré. Então é uma tríade de Sol. Quem que é a nota mais grave? É o Si. Então é um Sol com baixo em Si. Próximo eu tenho um Lá na mão esquerda. Na mão direita eu tenho um Ré, um Fá e aí o salto para um Dó aqui, ó. Se eu pegar esse Lá e jogar ele uma oitava acima, eu tenho Ré, Fá, Lá, Dó. Então o que é isso? É um Ré com sétima, porque tem o Dó, com baixo em Lá. Então Ré 7 com baixo em Lá. Próximo acorde, eu tenho um Si no baixo, na mão direita eu tenho Ré, Sol, Si. Vamos inverter isso para esse virar tríade, porque tem uma quarta e uma terça. Então se eu fizer Si, Sol, Si, Ré, eu passo a ter, Sol, Si, Ré, eu passo a ter uma tríade. Então é a tríade de Sol, só que a nota mais grave é o Si. Então é um Sol com baixo em Si. Um Sol com baixo em Si. Agora a próxima tríade, o próximo acorde, a gente tem um Dó no baixo. Na mão direita ele tem um Ré, Sol, Lá. Então vamos reordenar isso. A gente tem um Lá, Dó, Mi, Sol. É um Lá menor com sétima. Quem que é a nota mais grave? É o Dó. Então eu tenho um Lá menor com baixo em Dó. Um Lá menor com sétima com baixo em Dó. E o último acorde eu tenho um Ré, um Dó, um Fá e um Lá.
Se a gente ordena isso, é um Ré, Fá, Lá, Dó. Quem que está no baixo é o próprio Ré, então é simplesmente um Ré com sétima. E o último acorde, como é de se esperar, é um Sol, Si, Ré, Sol. Então é um Sol na fundamental, sem inversão, sem nada. Então é simplesmente um acorde de Sol. Agora, como é que se a gente fosse cifrar isso aí, a gente já sabe os acordes que a gente quer. Então no primeiro baixo ali, no Sol, a gente quer um acorde sem inversão, uma tríade sem inversão. Qual que é a cifragem de tríade sem inversão? Vamos olhar a nossa colinha aí, ó. Nada. Então o que a gente põe? Nada. Então a gente simplesmente, o que a gente está pedindo é isso. Próximo acorde, a gente tem aqui, isso aqui, ó. É um Ré com baixo em Fá. É uma tríade com baixo na terça. Uma tríade com baixo na terça, qual que é a cifra? É um 6, olha lá na colinha. É um 6, então a gente coloca um 6. Próximo acorde, a gente quer um Sol sem inversão. Qual que é a cifragem? Não tem cifragem, a gente já sabe disso. Depois a gente quer um Sol com baixo em Si. Qual que é a cifragem de uma tríade com a terça no baixo? É o 6. Vamos para o próximo. A gente tem um Ré com sétima com baixo em Lá. Lá é a quinta. Então eu tenho uma tétrade com baixo na quinta. É uma tétrade na segunda inversão. Qual que é a cifragem? Olha na tabelinha. 4, 3. Próximo acorde é um Sol com baixo na terça, um Sol com baixo em Si, ou seja, uma tríade com baixo na terça, que é uma tríade na primeira inversão. A cifra a gente já sabe que é 6. Próximo acorde, a gente tem um Lá menor com sétima com baixo em Dó. Ou seja, a gente tem uma tétrade de Lá menor com baixo na terça. Tétrade na terça é tétrade na primeira inversão, cifragem 6, 5. Próximo acorde, a gente tem um Ré, Dó, Fá, Lá. A gente já sabe que é um Ré com sétima, ou seja, uma tétrade sem inversão na fundamental. A gente simplesmente coloca uma cifragem de sétima. E finalmente ali no acorde de tônica tem cifragem? Não, porque é um acorde sem inversão. Então, no momento, é só isso que a gente tem que entender. O que a cifra está pedindo? No decorrer do curso, a gente vai aprender a montar esses acordes da mão direita. Vou tocar essa sequência só para a gente ouvir, para entender o que resultou.